Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Hansen e hoje eu vim responder as outras dúvidas que surgiram depois do nosso vídeo sobre a disponibilidade de ajuste de status diante do avanço do Visa Bullet. A primeira pergunta que eu tenho aqui é da Vivi Mendes. Ela disse: estou aguardando a aprovação dos 140 com status de estudante ativo. Vocês só farão a solicitação de ajuste de status para quem solicitar? Eu questionei o time da D4U e o retorno é que, como o 140 está pendente, eles estão aconselhando a não aplicar o ajuste. Então ela ficou confusa, ela quer saber qual é a nossa orientação, se solicita ou não ajuste de status. Vivi, nós sempre falamos para os clientes os prós e os contras de aplicar um ajuste de status enquanto o 140 está pendente. O principal contra é o investimento financeiro. Caso você aplique o ajuste de status e o seu 140 seja negado, todo o dinheiro que você investiu nas taxas imigratórias, eles serão desperdiçados, porque eventualmente você vai ter que aplicar um novo 140 e pagar pelo ajuste novamente. Agora, falando das partes boas do ajuste de status, quando você aplica o ajuste, você tem a opção de aplicar para uma autorização de trabalho, uma autorização de viagem. Então, para muitas pessoas que estão aqui em solo americano há bastante tempo, realmente ter esses dois documentos, ou só autorização de trabalho, já ajuda bastante. A segunda pergunta que eu tenho aqui é da Jumara Andrade. É B3, Healthcare Professional, processo consular e já está com a data current pelo Final Action Date. O que é esperado, tendo em vista o banimento temporário do Brasil para vistos de imigrante? Então, Jumara, primeira coisa, não é um banimento, é uma pausa. Então, no momento, eles não estão emitindo visto de imigrantes para brasileiros e para os outros 74 países. Então, voltando ao cenário da Jumara, ela já tem um EB3 aprovado, a data dela já está no Final Action Date da tabela do Visa Bullet. O que isso significa? Que já tem um Green Card para ela disponível. Então, você completando todas as etapas consulares e indo até a entrevista, ela vai ser feita normalmente. Porém, o visto não vai ser emitido. Quando não existir mais a pausa, você vai receber um e-mail do consulado para que você envie seu passaporte para o seu visto ser emitido. A outra pergunta que eu tenho aqui é do Ale Meira. Para processo consular de EB2NW, meu pedido ainda está em análise na USCIS. Após a aprovação, devo seguir a data do Final Action Date? Sim, você só será chamado para uma entrevista no consulado quando a sua data de prioridade alcançar o Final Action Date, que significa que você tem um Green Card disponível. Agora, falando um pouco sobre Final Action Date e Dates for Filing. A diferença desse avanço do Visa Bulletin foi especificamente para as pessoas que estão aplicando ajuste de status. Por quê? Quando você está nos Estados Unidos, como a tabela está current, qualquer pessoa que enviou o EB2NW a qualquer data já pode enviar o ajuste. Porém, isso não significa que tem um Green Card disponível para eles. Porém, você envia o ajuste de status e você recebe autorização de trabalho, autorização de viagem e fica aguardando a sua data de prioridade alcançar o Final Action Date. E para clientes consulares, só podem comparecer à entrevista quando alcançar essa data. Agora eu tenho a pergunta da Bruna Fenner. Quem possui visto de trabalho temporário sem aprovação da petição I-140 ainda pode aplicar ajuste de status sem risco de receber um Notice to Appear? Como funcionaria nesse caso? Bem, Bruna, a gente teria que avaliar caso a caso para entender direito. Mas, pelo que eu estou lendo aqui, se você possui um visto de trabalho temporário, significa que você está no país com status. Se você está no país com status, enviar um ajuste de status nunca te daria um Notice to Appear. O Notice to Appear é emitido quando o aplicante está sem status no país. Agora, vale ressaltar que já ouvimos falar de casos, sim, que o aplicante tinha um status temporário, como F1, e quando ele aplicou o ajuste de status, ele abandonou a escola. Então, ele recebeu um Notice to Appear, mas não foi por conta do ajuste, foi porque ele abandonou o status que ele tinha de não imigrante. É claro que cada caso é um caso, como eu disse no início. Porém, se você receber um Notice to Appear, é importante que você contrate um advogado para avaliar a estratégia, para talvez conseguir fechar esse caso na corte. E também lembrando que a USCIS erra e que eles podem emitir um Notice to Appear por engano no seu caso. Tem a pergunta do Maurício, que aliás é uma pergunta muito boa. Sou F1 aguardando a aprovação dos 140. Se eu fizer ajuste, continuar estudando e começar a trabalhar, não cai o meu F1 por eu estar em conflito entre o ajuste e o visto de estudante? Essa é uma dúvida muito recorrente, Maurício, até porque a maioria dos aplicantes de EB2 estão no país com visto de estudante. Nesse tema, existe um conflito de informações. Por quê? Quando você tem o status F1, ali está escrito nas regras da imigração que você pode trabalhar quando você tem ou PT ou CPT, ou trabalhar no campus da sua faculdade, da sua escola. E quando você aplica o ajuste de status, você pode pedir autorização de trabalho baseada nessa categoria. Então, qual é a zona cinza que nós temos? Quando você trabalha sem autorização, isso diz que você está infringindo a regra do F1, que é o seu visto de estudante. Porém,
Quando você tem autorização de trabalho pelo ajuste, você não está trabalhando sem autorização. Você está trabalhando com autorização do ajuste de status, categoria C9. E a verdade é, em todos esses anos trabalhando com imigração, todos os casos que nós já vimos, já tivemos, nunca foi questionado para um aplicante no momento do Green Card, ou seja por entrevista, ou em pedidos de mais evidência, o questionamento dele ter trabalhado com autorização de trabalho enquanto tinha o status F. Isso não quer dizer que você pode trabalhar, que não vai ter problema. Nós só estamos falando aqui de casos passados. Mas lembrando que a USCIS tem mudado constantemente. Então, o que era válido 1 ano atrás, 2 anos atrás, pode ser que não seja no futuro. Mas a gente veio aqui só para tranquilizar os clientes nessa questão e nessa dúvida. Diferente da autorização de viagem. A autorização de viagem, quando você possui um status como F, se você sair do país com ela, você automaticamente está abandonando seu status. Mas claro que aqui a gente está falando em caráter informativo e de casos no geral. Se você ainda tem dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente volta para responder.